Olá, bem-vindo de volta. Certamente fico feliz que você pôde se juntar a mim hoje. Meu nome é Inigo Quiles e pensei que hoje faríamos uma pintura fantástica aqui. Divertida. Não usando tinta tradicional, pincéis ou digitais, mas usando matemática em vez disso. Isso mesmo. De fato, definiremos cores e formas através de fórmulas que, quando compostas juntas em uma fórmula grande, resultarão de maneira clara nesta pintura matemática que você vê. Então deixe-me fazer o seguinte. Vou exibir todas as fórmulas na tela que você precisará para fazer esta pintura junto comigo hoje. Enquanto faço isso, deixe-me assegurar que pintar com matemática não é difícil se feito um passo de cada vez, como vamos fazer hoje, e é definitivamente muito divertido. Então, vamos apagar toda esta tinta matemática para preparar a tela para começar. Assim podemos começar do início, traçando uma superfície 2DF que é apenas uma função linear de x e z, as duas coordenadas horizontais do espaço. Como você vê, estou usando I para a direção do app hoje e espero não irritar demais os espectadores que estão na equipe do AppC. Agora, tal função linear é um polinômio de grau 1, mas se aumentarmos progressivamente o grau do polinômio, podemos fornecer à nossa superfície cada vez mais ondulações. Isso é ótimo como um primeiro esboço para o terreno, mas para pintar um terreno complexo com milhares de colinas e pequenas saliências, esse polinômio precisaria de milhares de termos de grau crescente, o que precisamos evitar porque é caro de avaliar e difícil para o computador processar. Você. Então, em vez disso, vamos tornar o terreno uma função por partes, de modo que iremos atribuir um polinômio único, mas pequeno e gerenciável, a cada ladrilho quadrado 1x, 1 do domínio. Estou mostrando apenas 4 desses ladrilhos aqui, mas o domínio da função é infinito, claro. Obrigado. Agora, para garantir que todos esses ladrilhos polinomiais se conectem bem uns aos outros, iremos construí-los nesta forma, que é um polinômio de grau 3, em 4 parâmetros A, B, C e D, onde cada parâmetro corresponde diretamente à altura da função em cada um dos 4 cantos de cada ladrilho. Assim, compartilhando os coeficientes nos vértices dos ladrilhos, podemos garantir o de todos os polinômios. Nós fazemos com que esses coeficientes pareçam aleatórios ao pegar as coordenadas inteiras de cada vértice i e j, dividindo-os por algum número irracional como π, calculando a parte fracionária, e é isso que os corchetes significam aqui, multiplicando-os por 50 e depois combinando-os juntos e calculando sua parte fracionária novamente. Agora, usar esta expressão particular não é crítico, e você pode substituí-la por qualquer função que embaralhe i e j suficientemente, e produza um valor com aparência suficientemente aleatória para cada vértice. Por outro lado, esses componentes polinomiais aqui são intencionais e forçam as derivadas da superfície ao longo das arestas conectantes a serem zero, para que sempre correspondam entre os azulejos vizinhos. Sem eles, teríamos uma superfície contínua, mas não suave. E falando em tangentes, deixe-me divagar um pouco aqui para falar com você sobre esta forma em S que vai de 0 a 1. Pois quando a generalizamos para ir entre quaisquer pontos arbitrários A e B, chamamos de smooth step e torna-se. Este é considerado um dos pincéis matemáticos mais úteis que temos atualmente, e você certamente o verá sendo aplicado várias e múltiplas vezes ainda hoje na forma de SX. E já que estou falando sobre pincéis matemáticos úteis, funções como f que ondulam suavemente e aleatoriamente geralmente são chamadas de ruído e são muito importante na criação de efeitos visuais para filmes baseados em matemática artisticamente dirigida. E assim, o ruído aparece em todos os lugares, desde a criação de nuvens e fumaça até vegetação e montanhas, detalhes de superfície e sujeira e quase qualquer coisa. Então, vamos dar um nome adequado a isso neste vídeo, e nos referiremos a ele com N maiúscula a partir de agora, para que possamos usar f para a função do próprio terreno que estamos projetando, no qual vamos continuar a trabalhar e adicionar alguns detalhes para torná-lo mais parecido com um terreno real. Então, vamos agrupar as coordenadas x e z do espaço como um vetor 2 de p sub c, e então comprimir outra função de ruído horizontalmente multiplicando p por 2. E então comprimi-la verticalmente por um fator de 2 também para manter suas características sem distorção. Obrigado. Em seguida, rotacionamos para que os domínios das duas funções não se alinhem entre si. O ângulo de rotação é arbitrário e não importante.
Então eu vou apenas usar o triplo pitagórico 345 para definir 1. Eu frequentemente uso esse truque. O 8, 1 e 5. 1 e 7 ou algum outro dos pequenos triplos pitagóricos como uma forma de preencher rapidamente matrizes de rotação sem recorrer a senos e cossenos. Obrigado por assistir. Tudo bem? O último passo aqui é adicionar este polinômio escalonado e rotacionado de volta ao original para criar novas ondulações. É por isso que prevenir o alinhamento das duas funções era importante. E assim, vamos repetir isso algumas vezes, com fatores de compressão, esmagamento e rotação cada vez maiores para obter ondulações cada vez menores que proporcionam detalhes cada vez mais finos para a nossa superfície. E sim, se somar ondas de diferentes frequências fez você pensar em uma série de Fourier ou em transformação discreta de cosseno. Então você definitivamente está tendo uma boa intuição aqui. E você deve verificar um link que deixei na descrição do vídeo para um artigo onde faço uma análise de frequência dessa soma. E explico por que isso se assemelha a esse terreno. Na verdade, vamos começar agora avaliando a função em todo o seu domínio e escalando esse domínio por 2000 e o intervalo da função por 600. Então, a partir de agora, uma unidade de espaço equivale a cerca de 1 metro. Então, podemos esculpir o terreno de uma maneira mais intuitiva. Além disso, eu reservarei cuidadosamente a letra F maiúscula especificamente para representar o som fractal canônico não escalado, pois planejamos utilizá-lo muitas mais vezes hoje. Ok, com isso estabelecido, vamos agora mudar de assunto e pintar uma iluminação, começando com nossa luz mais forte ou luz principal, o Sol. Usaremos as derivadas de F como uma forma de determinar quais áreas da superfície estão voltadas para o Sol ou afastadas dele. Concretamente, nossa superfície F terá uma derivada em relação a x, o que nos fornece a inclinação e a tangente na direção x, e a derivada em relação a z, que nos fornece uma inclinação e uma tangente na direção z. Agora, o produto vetorial dessas duas tangentes é perpendicular à superfície. Então, vamos chamá-lo de vetor normal. E observe que é exatamente a direção desse vetor que devemos comparar com a direção da areia, aqui em amarelo, com o produto escalar, a fim de determinar: Sol ilumina a superfície ou não. Concretamente, no lado esquerdo desta colina, ambos estão apontando na mesma direção geral. Então o produto escalar está próximo de 1, o que significa que este deve ser o lado ensolarado da colina. Mas, à medida que nos movemos para o lado direito da colina, o acordo dos dois vetores, e portanto o produto escalar deles, diminui até se tornar negativo, indicando que essa parte da colina está na sombra. Então, se tomarmos o produto escalar e, quando positivo, multiplicá-lo por marrom, obteremos uma cor dentro de uma paleta de tons de marrom. Podemos atribuir a cada ponto na superfície e começar a ter uma noção de volume do terreno. Apesar do ótimo começo, a imagem ainda está muito carregada e difícil de ler. Mas pintar algumas sombras ajudará com isso. Então, vamos definir uma função SH que retorna a zero quando há uma interseção entre a linha de visão para o Sol, que começa em P e nossa superfície polinomial, e que retorna 1 quando não há tal interseção. Então, quando multiplicarmos a cor da nossa superfície por ela, finalmente podemos ver sombras e, com elas, as maiores estruturas do nosso terreno, que queríamos, facilitando a compreensão de sua forma geral. Mas agora vamos substituir por algo melhor, algo que cria uma zona de transição entre 0 e 1 em vez disso. Fazemos isso construindo uma nova função, R, que é igual à distância senoidal de qualquer ponto no terreno F. Para um ponto na linha até unidades de distância de P, tudo dividido por T. O mínimo de R, suavemente ajustado para o intervalo de 0 a 1, será uma estimativa bastante boa das penumbras lançadas pelo terreno. Veja como agora obtemos sombras suaves bonitas. Entretanto, como a maioria das estruturas fractais, a escala física deste terreno está atualmente um pouco ambígua sem árvores ou humanos. Humanos, para referência. Depois de rotacionar e escalar o domínio da nossa função de terreno para dar uma olhada mais de perto, os espectadores ainda não podem saber se essas são grandes colinas muito distantes ou pequenas ondulações que estamos observando de perto. Para resolver isso, vamos calcular um decaimento exponencial da distância para qualquer ponto na superfície T.
e usá-lo para misturar um pouco de cinza na cor da nossa superfície, de modo que reduzimos gradualmente o contraste e a saturação nas partes mais distantes da pintura, que é o que acontece quando você olha para um real escapar. E de fato, finalmente temos uma noção de escala para o terreno, não é mesmo? Agora, é claro que podemos e devemos brincar com o fator de atenuação do nosso pincel exponencial e decidir quão nebuloso ou clara queremos que nosso cenário seja hoje. Todas as opções estão abertas e ficaram lindas, e na verdade isso não é coincidência. Os anjos modelam muito bem a transmitância da luz na atmosfera real, enquanto nossas pinturas não precisam ser fiéis à realidade. Às vezes é simplesmente conveniente aprender com a própria natureza. Beleza, algo divertido agora. Vamos substituir este exponencial por 3 exponenciais diferentes. Um para cada um dos nossos canais de cor vermelho, verde e azul. Assim, ajustando as 3 constantes de amortecimento independentemente, acabamos de dar à atmosfera um lindo tom azulado que suavemente se espalha nas distâncias de alcance médio, antes que se torne cinza ou monocromático aqui na parte de trás. Ótimo. Agora que fizemos a matemática do terreno, vamos definir a composição da peça escolhendo uma boa seção desta infinidade de terreno para enquadrar. Após explorar um pouco girando e traduzindo a superfície, encontrei este local com apenas 2 camadas de profundidade, com esta colina emergindo como um elemento em primeiro plano, bem separada do fundo, o que eu acho que a torna muito fotogênica. Mas a escolha do local é totalmente sua. Escolha um que você goste. E não se deixe levar por conselhos sobre espirais místicas e composições perfeitas que só funcionam movendo e esticando a espiral depois do fato. Ou, de forma mais irracional, razões áureas sagradas supostamente ligadas à beleza do universo. Ou seja lá o que. Tudo o que estou dizendo é para seguir o que te parece certo. Por exemplo, mesmo que eu goste do local, acho que quero algo um pouco mais dramático. Então, vamos cuidadosamente esculpir um penhasco nele, utilizando a função C, que captura tudo que está acima de 500 metros de forma suave. E então eleva isso em mais 90 metros adicionais. Mas claro, isso altera as derivadas do terreno, que por sua vez precisamos para a iluminação. Então, vamos calcular as derivadas da nova superfície, utilizando a regra da cadeia, que envolve a derivada da operação de esculpir etapa suave e as derivadas do próprio terreno antes de aplicá-la. Beleza. Agora que temos nossa estrutura definida, podemos continuar trabalhando na composição da pintura, o que significa que temos que tomar mais decisões. E a decisão mais importante de todas é onde o sol está no céu e como queremos que a iluminação apareça. Então, primeiro, se descrevermos a direção exata do sol utilizando coordenadas esféricas detalhadas, então ajustaremos θ para ficar próximo de P/2, para que o sol esteja abaixo e nos proporcione sombras longas e dramáticas. A partir daí, vamos explorar como diferentes valores de φ afetam a composição. Por exemplo, neste exato momento a luz vem da esquerda e um pouco para a frente. Mas se a girarmos para o lado direito, teremos um conjunto diferente de sombras. Embora neste caso, percamos a boa separação que tínhamos entre a colina frontal e os penhascos de fundo. Por outro lado, giramos a luz para trás. Isso divide a pintura em uma área escura e uma brilhante, que eu pessoalmente não gosto. Então, optei por uma luz vindo do lado traseiro esquerdo. Isto ilumina ambas as partes do primeiro plano e do fundo, mas ainda as mantém separadas graças à coloração atmosférica que pintamos. Isto também cria essas silhuetas muito legais nas colinas frontais aqui e nos penhascos de fundo aqui. Mas, novamente, isso depende de você. Este é o seu pequeno mundo matemático, e você pode fazer qualquer coisa que quiser nele, então divirta-se. E assim, em seguida, vamos pintar um céu bonito para o nosso mundo. Começamos tornando o fundo da tela azul e então usamos uma função linear, do componente vertical da direção do seu ponto na tela, V, para que a parte superior do céu fique mais escura e mais saturada do que as próximas ao horizonte. Então vamos colocar um plano horizontal a cerca de 2,5 km de altitude e avaliar a mesma função polinomial que usamos para a superfície do terreno, nele, mas com uma escala diferente. Então remapeamos o intervalo de -1 a 1 para 0 a 1 com uma transição suave e exibimos como tons de cinza. Agora usamos o valor do polinômio para determinar uma média ponderada de cores, onde valores pequenos do polinômio correspondem a azul e valores grandes correspondem a branco, que sempre cria algumas nuvens felizes no céu. Bem legal, embora um céu tão enevoado nunca produzisse a luz e sombra fortes que pintamos no terreno.
Vamos clarear um pouco o céu assim, o que é muito fácil, já que não podemos controlar ambos. Tamanho das nuvens e também quão desfocadas ou nítidas são suas bordas, ajustando os parâmetros da Smooth Step. E como você pode ver, continuamos sempre recorrendo ao nosso querido amigo a função Smooth Step. Vamos suavizar as nuvens agora, reduzindo sua contribuição para 40%, na fórmula de mistura de cores. E por fim, escalamos o domínio da função por to para que as nuvens fiquem 2 vezes menores. Assim mesmo. E como sabemos que iremos pintar mais camadas de nuvens por cima, não acho que precisamos adicionar mais detalhes a esta. Então vamos parar por aqui e prosseguir e ajustar rapidamente o contraste geral e a saturação da pintura, antes de adicionar mais iluminação e detalhes. Isso porque sinto que a imagem está um pouco demais plana agora, então vou torná-la mais vibrante e contrastante usando, bem, aguarde, novamente uma Smooth Step. A Smooth Step torna as cores escuras mais escuras e as claras mais claras. Basicamente como você faria ao ajustar curvas de cor em um programa de edição de fotos. Muito legal. Agora vamos cuidar dessas grandes áreas de cor plana aqui. Porque mesmo que essas áreas não possam ser alcançadas pelo sol, elas não deveriam estar na completa escuridão, mas parcialmente iluminadas pela luz azul do céu. Um efeito que deveria ser mais forte quando as superfícies estão voltadas diretamente para o céu. Então, vamos capturar essa ideia juntamente com a luz, removendo o componente vertical da normal, escalando e biasando por metade, e depois multiplicando pela cor azul do céu. E finalmente, adicionando a nossa fórmula de iluminação. Muito melhor, de fato. A propósito, o fator tem aqui na fórmula é porque, com o tempo, percebi que essa proporção de luz solar para a luz do céu produz uma iluminação realista. Agora, enquanto finalmente vemos alguns detalhes nas sombras, ainda acho que não temos definição suficiente, especialmente nos penhascos aqui. Então vamos clarear ainda mais o mapa considerando não apenas a luz vinda do sol, mas também outras fontes de iluminação, mas também a proveniente das áreas próximas do terreno, que estão fortemente iluminadas pelo sol. Nesse efeito de reflexão, a luz do sol não apenas mudou para aproximadamente a direção oposta, mas também foi multiplicada ou tensionada, se preferir, pela cor marrom do próprio terreno. Então, lá estamos. Veja novamente a diferença entre antes e depois de aplicar. Essa coloração da luz refletida quente. Muito bom. Com a composição definida, começamos a embelezar esta pintura. Vamos dividir a fórmula de cores entre materiais e iluminação por conveniência. E agora, por favor, adicione uma camada básica de grama ao material existente, misturando cuidadosamente uma pequena quantidade de verde na cor marrom atual que temos disponível, utilizando nossa fórmula usual de mistura de cores, que é impulsionado pelo componente vertical da normal do terreno composto com um passo suave, a fim de isolar áreas planas onde a grama pode crescer. É tão fácil assim. E claro, podemos e devemos experimentar alterando os parâmetros do passo suave para controlar a quantidade de cobertura de grama que queremos. Mas hoje, na verdade, não vamos passar muito tempo ajustando isso, porque uma vez que cobrirmos a maior parte do terreno com árvores, esta camada de verde estará lá apenas como uma indicação vaga de um chão gramado. Mas, antes de pintarmos as árvores, acho que eu não esperaria realmente árvores crescerem em um terreno tão rochoso como o que temos aqui. Então, que tal filtrarmos algumas dessas ondulações, digamos aquelas na faixa de 64 a meio metro, que é aproximadamente a escala na qual a vegetação ocorre. E porque as séries que usamos para construir a superfície F dobram a frequência com cada termo. Tudo o que realmente precisamos fazer é apenas omitir os 7 termos corretos que abrangem essa faixa de comprimento de onda de 64 a meio metro. Obrigado. Aí está. O efeito é semelhante ao filtro passa-banda do sinal do terreno. Mas estamos fazendo isso no momento da síntese, o que é mais fácil do que fazer isso depois. De qualquer forma, agora finalmente estamos prontos para plantar nossas árvores, então vamos começar dividindo as coordenadas x e z do espaço por tu, e arredondando o resultado para baixo para o número inteiro mais próximo. Isso divide o espaço em quadrados de 2 metros, onde μ é o índice bidimensional de cada quadrado. Com isso, podemos calcular o centro do quadrado e, com a superfície do terreno avaliada nesse centro, podemos criar um sistema de coordenadas local único para cada quadrado, W. E por fim, nesse sistema de coordenadas, podemos avaliar a função de distância seno de uma esfera com raio próximo a 1. Agora, deixe-me falar sobre... Descubra o que acabou de acontecer aqui, porque mesmo que acabemos de pintar milhões de esferas na tela,
ao contrário da pintura tradicional ou mesmo da computação gráfica tradicional, onde cada árvore precisa ser pintada uma de cada vez. Aqui, estamos apenas avaliando uma esfera como parte da nossa grande pintura matemática. Mas devido ao mapeamento das coordenadas, essa função de esfera única se tornou periódica e cobre todo o espaço, criando detalhes infinitos. Mas, embora isso seja fantástico, a natureza raramente é tão perfeitamente periódica e regular como o que temos aqui agora. Então, vamos adicionar um pouco de variação de maneira semelhante a como randomizamos nosso polinômio de terreno. Pegamos o índice bidimensional de cada estilo, tornamos-lo unidimensional. Pegamos a parte fracionária da divisão deles por dois números irracionais. Multiplicamos isso por si mesmo e pegamos novamente as partes fracionárias. Esta função é claramente arbitrária. Sinta-se à vontade para criar a sua própria. Tudo o que precisamos é algo aleatório, porque, com isso, iremos deslocar o centro da esfera aproximadamente meio metro para dentro do seu tilde 2x2, com o objetivo de fazer com que este campo de árvores pareça visualmente menos regular. Ótimo, agora vamos esticar as esferas verticalmente em elipsoides para obter algo que pareça menos arbustos grandes e mais como árvores. Isso parece simples, mas há um detalhe técnico interessante aqui. A equação implícita de um elipsoide, que é mais natural, não é um campo de distância, tornando-o muito inconveniente para a renderização. Por outro lado, o SDF real de um elipsoide requer a resolução de uma equação de sexto grau, que não possui uma forma fechada em radicais, e os solucionadores numéricos têm problemas com isso. Mas o SDF de elipsoides simétricos, como os que provavelmente precisamos hoje, pode, no entanto, ser resolvido com equação quártica, mas é muito lento para nós. Então, nesta pintura, estou usando outra aproximação que desenvolvi, que é completamente robusta e suficientemente eficiente. De qualquer forma, vamos agora mover o centro dos elipsoides para cima para que sua parte mais baixa fique no chão, assim conseguimos ver mais a forma de uma árvore. No entanto, isso introduz alguns problemas aqui nas falésias, porque todos os elipsoides que estavam escondidos sob elas estão agora aparecendo. Você consegue vê-los? Isso parece errado. Mas não os apagaremos ainda e os deixaremos assim. Podemos cuidar deles mais tarde, quando tivermos finalizado a pintura das árvores. E, em vista disso, vamos corrigir outra coisa que realmente está me incomodando, que é que o chão aqui entre as árvores parece muito claro. Dado que, em uma floresta tão densa, eu esperaria que muito pouca luz ambiente chegasse lá embaixo. Obrigado. Então, vamos trazer a fórmula de cor novamente e calcular um gradiente suave de altitude para isolar os vales dos penhascos e multiplicá-lo pela luz ambiente para reduzi-la em 80%. E, de fato, pelo mesmo motivo, também modificaremos a fórmula de iluminação das árvores, porém adotando uma função linear que vê aí de zero na base do elipsoide até o seu topo, para 1 em seu centro. Com isso, também indicamos que pouca luz alcança as partes mais baixas da floresta. E sim, de fato, isso parece muito melhor agora. Então agora vamos trabalhar para dar a esta floresta uma sensação mais orgânica. Como primeiro passo, vamos alterar a altura e a largura de cada árvore, usando a mesma função pseudo-aleatória que projetamos anteriormente, mas com um deslocamento diferente para desacolar os tamanhos aleatórios das posições das árvores. De fato, diferentes deslocamentos produzem conjuntos diferentes de valores aleatórios, mas todos são igualmente bons, como você pode ver, então não importa muito quais valores escolhemos. No entanto, uma vez que escolhemos alguns, pode ser crucial comprometer-se com eles. Eu aprendi isso da maneira mais difícil quando estava trabalhando na Pixar, gerando arte matemática para os filmes. Então, a história é que eu baseei a aparência da vegetação de um filme, em que estávamos baseando na aleatoriedade gerada por um número tão arbitrário como acabamos de fazer, que eu igualei ao meu número de telefone. Por que não? Agora, tudo estava bem até o dia em que mudei para uma nova operadora e número de telefone com isso, e senti a necessidade de atualizar a fórmula de acordo. Isso não deveria ter sido nenhum problema, já que a nova aleatoriedade gerada por ele era tão válida quanto a antiga. Mas, bem, a verdade é, todos entraram em pânico quando dezenas de cenas de filme que já haviam sido aprovadas para a tela grande, de repente pareceram completamente diferentes da noite para o dia. Foi tempo de crise, embora no final, nós realmente, de forma inesperada, mantivemos o novo número de telefone. A moral da história ainda é sempre estar extremamente cuidadoso ao brincar com fórmulas e números arbitrários em um contexto profissional.
Enfim, voltando à nossa pintura e para finalizar a escultura das árvores, agora vamos usar uma função de ruído como a que projetamos, projetado para a superfície do terreno, mas em 3D. E nós o definiremos sobre todo o espaço P, em vez de apenas na coordenada local de cada árvore W. Depois, elevamos ao quadrado para torná-lo um pouco mais pontiagudo e adicionamos de volta a função do elipsoide. Isso distorce sua silhueta em algo mais orgânico e não mais perfeitamente suave e geométrico. E com a escala certa para isso, fará com que todos esses elipsoides pareçam árvores felizes. Simplesmente assim. Na verdade, o fato de não precisarmos recriar árvores botânicas precisas, mas apenas obter algo que pareça árvores, é realmente importante aqui. Por favor, não perca a floresta pelas árvores. Não caia no buraco do coelho de pintar com sistemas de ramificação matemáticos ou procedurais super detalhados ou algo assim. Tudo o que realmente precisamos é apenas a ilusão de árvores. Mas, porque elas cobrem todo o terreno como um tapete, não conseguimos mais distinguir o formato do terreno e as colinas e os vales nele. Então, vamos melhorar isso ajustando a iluminação nas árvores, que está acontecendo atualmente através do gradiente do SDF ou normal de superfície em sub T. A modificação é combinar linearmente com a normal do terreno no qual a árvore cresce. No SubF, por exemplo, numa proporção de 2:1. Isso faz com que as normais das árvores reflitam parcialmente a orientação do terreno. E agora, porque o produto escalar no núcleo das nossas equações de iluminação é um operador linear, combinar linearmente as normais da árvore e do terreno desta forma é equivalente a combinar linearmente a iluminação individual do terreno e das árvores, na mesma proporção de 2:1. Ou seja, a iluminação nas árvores agora aparecerá parcialmente a do terreno subjacente, revelando sua forma. Confira de fato como ficou muito melhor agora. E enquanto estamos nisso, vamos também fazer o produto escalar da normal e da direção da visão nas silhuetas das árvores, elevar a primeira potência para tornar a seleção mais nítida, multiplicá-lo por amarelo claro e pela rampa vertical lambda que criamos anteriormente para que a seleção desapareça na base das árvores. E finalmente, adicionamos a cor da árvore para criar esses belos destaques. O legal é que, como estamos deixando que algumas das normais da superfície do terreno vazem para as árvores, esses realces também estão capturando algumas das belas silhuetas das nossas colinas, nos dando uma melhor compreensão das diferentes camadas de profundidade que temos na pintura. Maravilhoso, isso está indo muito bem, mas agora chegou a hora de tomarmos algumas grandes decisões. De fato, quando estava neste ponto da pintura, percebi que precisava escolher uma estação para ela. Eu rapidamente esbocei algumas cores de inverno que ficaram lindas e também algumas cores de outono, que também ficaram muito bonitas. Mas foi então que pensei que essas árvores elipsoidais realmente aparentam-se como árvores de uma floresta tropical mais do que árvores alpinas, então eu não queria pintar novas sobre elas. Decidi manter os verdes vibrantes da floresta tropical e seguir em frente. Mas uma vez que decidimos usar verdes, também está claro que não pode ser apenas o mesmo verde em todos os lugares. A natureza usa paletas de cores ricas, então. Vamos fazer o mesmo, adicionando variações de cores à floresta. Começamos gerando um número aleatório novamente, dividindo o índice de cada árvore na grade por π e embaralhando um pouco suas partes fracionárias. Então, combinamos compasso suave e usamos em nossa fórmula convencional de cores. Damos a algumas de nossas felizes arvorezinhas tom amarelo. Agora, vamos continuar adicionando riqueza de cores e invocar a função de ruído fractal que criamos anteriormente, mas limitada a 4 termos, para que fique suave. Em seguida, ajustamos a nitidez suavemente e deixamos secar a mistura da cor verde com pouco ocre. E deixe-me colocar uma lupa aqui para que possamos ver melhor essa mudança. Bonito! Por último, usaremos o mesmo ruído fractal, mas escalado de forma diferente, tornando-o quase binário com um passo suave muito nítido. E então utilizá-lo para transformar algumas das árvores em verde escuras e também torná-las mais altas e finas, claramente indicando a existência de uma segunda espécie de árvore competindo por espaço aqui. Ótimo! Mas o que estou percebendo agora é que, aqui ao fundo, essas áreas de árvores escuras ficaram muito chamativas. Então, vamos desfazer suavemente os efeitos do último pincel, Lambda 3, multiplicando-o por menos um passo suave da distância para cada árvore.
Isso parece muito melhor agora, não é? Ok, agora temos que mudar de assunto e fazer alguns gráficos de computador, mas seja paciente comigo. Será rápido e definitivamente valerá a pena. Precisamos adicionar alguns realces à pintura para que ela pareça mais vibrante e realista, pois todas as superfícies reais agem como espelhos, refletindo a luz solar para nós, conforme a orientação da superfície em relação ao Sol, e com os observadores corretamente alinhados em relação uns aos outros. Por exemplo, quando a luz solar incidente atinge nossas falésias, ela vai aí refletir ao longo de sua normal na direção refletida Airy, o que podemos calcular com um produto escalar e um pouco de geometria. Podemos então medir quanto dessa luz está realmente chegando diretamente até nós, via do observador, com outro produto escalar, nos informando quanto de tinta branca devemos adicionar à tela. Também elevamos isso à nona potência para que o branco desapareça rapidamente quando o alinhamento não for perfeito. Então intensificamos todos os realces quando a luz solar reflete em ângulo raso. Assim como a estrada pode te cegar quando você está dirigindo e o sol está baixo à sua frente. Fazemos isso com outro produto escalar e uma raiz quadrada elevada à quinta potência, e deixando até 95% da intensidade do realce depender disso. Agora, essas fórmulas e valores não são arbitrários. Uma prática comum na computação gráfica contemporânea, porque são realmente ótimas aproximações de como a luz real e os materiais se comportam na natureza. E, embora segui-las definitivamente não seja obrigatório para criar imagens bonitas, queria lhe dar uma pequena prévia do tipo de matemática que você irá programar se fosse um engenheiro de renderização trabalhando em filmes ou jogos de computador. Mas também olhe para esses deslumbrantes destaques das nossas árvores e penhascos Chiefs. E falando de penhascos, vamos revisitar aquelas árvores que estavam sob os penhascos, que estavam criando alguns padrões feios e distrativos anteriormente. Porque me parece agora que, depois de randomizarmos seus tamanhos e posições, tudo agora parece bem orgânico para mim e mais ou menos como vegetação. Então, por que não fingir que são arbustos dos penhascos e dar-lhes boas-vindas na nossa pintura? Aqui não cometemos erros, só acidentes felizes. Obrigado. Tudo bem, agora vamos trabalhar juntos para corrigir e finalizar completamente o visual geral da pintura. Por exemplo, sinto que a vegetação acima dos penhascos está muito brilhante. Vamos selecionar pontos mais elevados no terreno, com um degrau suave e então multiplicar a cor de nossas árvores por menos metade disso para que as escureçamos em 50%. Eu também sinto que quero ajustar a iluminação das árvores em primeiro plano e separar um pouco as partes sob o sol daquelas na sombra. Então vamos pegar um degrau suave da distância para cada ponto na pintura e subtraí-lo de Tu e multiplicar pela contribuição de Sans. Vê a diferença? Agora, esses foram ajustes muito localizados. E agora, vamos fazer alguns ajustes de cor globais, como considerar a pintura como um todo, e aumentar os canais de cor vermelho, verde e azul para potências de 1, 0, nin e 1. Ou seja, deixamos os canais vermelho e azul da nossa pintura inalterados, mas aumentamos os verdes intermediários, deixando a vegetação mais translúcida e exuberante. Obrigado. Também adicionamos um pouco de azul para criar uma sensação de atmosfera mais densa, o que também desatura e faz a imagem parecer um pouco mais natural. Embora seja uma questão de você e do seu gosto. Falando em gosto, eu frequentemente gosto de adicionar um pouco de sensação fotográfica à pintura, assim. Consideramos o vetor que aponta para cada elemento na tela e calcular o produto escalar com uma detecção de sentido para obter uma noção da proximidade do Sol ao seu ponto na tela. Se o produto escalar for positivo, elevamos ao quarto poder e multiplicamos por laranja dividido por 4 antes de adicionar-lo à cor da tela. Isso simula o flare que frequentemente acontece em fotografias e filmes reais, embora eu o mantenha suave em intensidade e, por isso, a divisão por 4, porque eu não quero exagerar e chamar muita atenção do espectador. E sobre o assunto da atenção, vamos direcionar um pouco o olho do espectador para o centro da imagem, assim. A pintura por uma parábola que tem suas raízes nas bordas da imagem e atinge um máximo de 1 no centro. Então, multiplicamos por uma parábola semelhante que percorre verticalmente a tela. Extraímos a raiz 20 para achatarmos em direção ao 1. E, finalmente, dimensionamos e deslocamos em metade, escurecendo as bordas da pintura como queríamos.
Aqui está a diferença antes e depois de aplicar este efeito. E agora, para finalizar a paisagem, vamos pintar algumas nuvens novas e mais realistas sobre as que já temos. Vamos esculpir em vez de pintar para transmitir volume facilmente. Então, vamos começar construindo um bloco sólido de nuvens através de uma caixa fina, mas infinitamente larga a 900 metros de altitude. Então, adicionamos ruído tridimensional a ele, o que abrirá grandes buracos no volume da nuvem, assim como abrimos lacunas nos elipsoides das árvores. As cores das nuvens agora são um mapeamento direto de preto para branco do produto escalar entre a direção da luz solar e o gradiente da densidade da nuvem. E sim, melhoraremos isso em um momento, mas, independentemente disso, as nuvens não parecerão bem integradas com o restante da cena. E se as compusermos com a mesma coloração atmosférica e as 3 exponenciais de cor que usamos para o terreno e as árvores? Além disso, antes de continuarmos esculpindo, precisamos garantir que as nuvens pareçam fofas. Fazemos isso alterando o algoritmo de plotagem, que atualmente encontra o conjunto de nível 0 ou isosuperfície de nossa função de densidade de nuvem e então aplica nossas fórmulas de coloração e iluminação a ela. Então, em vez disso, vamos acumular a densidade e a cor da nuvem, ao longo de todos os conjuntos de nível conforme nossa linha de visão os atravessa. E é assim que fica. Bonito, não é? Mas ainda assim, Mandelbrot notou que as nuvens não são esferas e que suas silhuetas não são mais suaves, mais fractais. E ele estava certo. É exatamente por isso que agora vamos aumentar o realismo dessas adoráveis nuvens através das mesmas técnicas que usamos para o terreno, onde adicionamos múltiplas camadas de ruído de frequências cada vez maiores e amplitudes mais baixas. Maravilhoso. Contudo, enquanto eu pintava isso na tela, apliquei um truque que preciso revelar. Então, deixe-me explicar. É assim que nossas nuvens fractais aparecem sem o truque. Quando usamos o gradiente de densidade delas diretamente para fins de iluminação, como fizemos. De fato, as nuvens na realidade parecem muito mais suaves do que isso, porque a luz dentro delas reflete e se espalha várias vezes, suavizando todas as características e deixando apenas a forma geral da nuvem para nós vermos. Mas não vamos simular nada disso. Em vez disso, o truque será aplicar uma espécie de filtro passa baixa no gradiente de densidade da nuvem. Fazemos isso usando apenas 4 componentes do ruído fractal ao calcular o gradiente, ao invés de usar todos os componentes que usamos ao calcular a forma. Isso suaviza o gradiente e, com ele, a iluminação, tornando as nuvens muito mais bonitas de fato. E eu também acho que elas ficam melhores quando mudamos a escala de seu domínio para torná-las 2 vezes maiores. E com isso, vamos trabalhar agora na iluminação. Primeiro, aumentamos o contraste mudando a escala e o viés no produto escalar. Em seguida, para cada ponto na nuvem, avaliaremos o campo de densidade em um segundo ponto, algumas unidades em direção ao Sol em busca de valores de densidade negativos que indicam a presença de uma nuvem naquele local que poderia estar obscurecida pelo Sol. Capturamos tais densidades negativas com um passo suave, o que também nos ajuda a controlar a nitidez da transição entre luz e sombras. E então multiplicamos isso pela contribuição das areias. E olhe isso, está começando a ficar realmente legal. Ótimo! É hora de pensar em quais outras fontes de luz, além do Sol, poderiam iluminar nossas nuvens. E o céu vem à mente imediatamente, naturalmente. Então vamos pegar o componente vertical do gradiente de nuvem normalizado, mapeá-lo linearmente para a faixa de 0 a 1, multiplicá-lo por azul e adicioná-lo à cor da nossa nuvem. Porque queremos que as áreas voltadas para cima das nuvens sejam mais expostas à luz do céu. Também vamos tingir a parte inferior das nuvens de verde, já que as árvores no terreno devem refletir um pouco da luz verde para cima. Então não podemos simplesmente reutilizar a mesma fórmula e modificá-la para gradientes apontando para baixo e para a cor verde. Por último, multiplicamos a cor das nuvens por uma função que diminui linearmente com a densidade delas, assim escurecemos o interior. E acho que também deveríamos adicionar um pouco de brilho às nuvens que estão mais próximas do Sol. Então vamos usar novamente um produto escalar, elevá-lo a uma potência alta e modular a quantidade de laranja que adicionamos à cor das nuvens.
E porque estou convencido de que estas nuvens alegres já alcançaram uma beleza notável, acredito firmemente que devemos prosseguir e finalizar a pintura, incluindo cuidadosamente algumas sombras de nuvens sobre o terreno. Agora, honestamente, poderíamos simplesmente pintar algumas manchas escuras arbitrárias no terreno e isso certamente funcionaria. Mas em vez disso, desta vez, vamos deixar que a matemática que já desenvolvemos faça a pintura para nós. Então, primeiro, construímos a linha que vê aí do ponto P na paisagem em direção ao Sol. E a intersectamos com um plano horizontal colocado à mesma altura das nuvens. Em seguida, nesse ponto de interseção, Q, calculamos a função Cloud Density e a passamos por uma transição suave para isolar valores negativos, que então podemos multiplicar com a função de coloração da areia das árvores e rochas, para projetar as sombras corretamente, sobre eles. Claro, podemos controlar o tamanho e a suavidade das penumbras com os parâmetros da etapa suave. Pessoalmente, eu prefiro a pintura com apenas um efeito de sombra suave. Então, vou deixar os parâmetros assim. Agora, porque essas sombras são projeções planas da função real de densidade de nuvens se deslocarmos seu domínio, seja horizontalmente para deslocar as nuvens ou verticalmente para alterar sua forma, então as sombras no terreno seguirão e agirão corretamente automaticamente. O que é super legal. E com isso, terminamos a pintura. E embora claramente esta não seja a pintura de paisagem mais magistral que você já viu, pintar tudo com matemática é bastante bonito por si só, na minha opinião. Lembre-se de que todas as fórmulas individuais de cor, iluminação e forma que projetamos são, na verdade, compostas em uma função grande e singular que é responsável por tornar um triplo de cores vermelho, verde e azul para qualquer ponto X na tela. Na verdade, além da própria pintura, todos os diagramas explicativos, gráficos e animações que você viu no vídeo. Eu também irei pintá-la com máscaras e parte da fórmula da pintura, tornando um vídeo matemático mais do que uma pintura matemática, talvez. Exceto pelo meu rosto e as sobreposições de texto, é claro. Além disso, há toda outra camada de matemática em andamento para fazer com que o computador plote todas essas fórmulas na tela, que tem a ver com gráficos de computador, então não abordaremos isso hoje. Mas tudo isso para dizer que levei bastante trabalho para fazer este vídeo. Então, muito obrigado a todas as pessoas maravilhosas que me apoiam no Patreon, e já que você chegou até aqui, obrigado também por ficar até o final e passar este tempo comigo. Eu realmente aprecio isso. Finalmente, desejo a você feliz pintura com matemática e tudo de bom.